Olá, amigos. Quarta-feira, dia 17 de julho, chegamos na leitura 1024, leitura aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, se inscreva primeiro, né? Depois ative as notificações, curta e compartilhe, porque todos os dias nós estamos aqui transmitindo uma palavra de sabedoria para o seu coração. O título que nós estamos estudando agora no terceiro trimestre do ano é sobre o Evangelho de Marcos, o tema, né? E o título de hoje, eu mudei um pouquinho aqui, coloquei Reino Dividido, parte 1. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas de Marcos capítulo 3, verso 20 ao 35, né? Que fala aí sobre os mestres da lei e sobre a família de Jesus. Bom, os mestres da lei confrontaram Jesus dizendo que ele estava possuído por Beelzebu. E os familiares de Jesus exclamaram que ele havia perdido o juízo. Amanhã nós vamos destrinchar um pouquinho mais, né, a esse respeito aí dos mestres da lei e da família de Jesus. Qual é o pecado imperdoável e o que isso significa? Então existe um pecado que é imperdoável, está lá em Marcos capítulo 3, verso 28 ao verso 30. Qual é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. O texto fala aqui sobre os mestres da lei, dizendo que Jesus estava expelindo demônios pelos demônios e que ele estava possuído por Beelzebu. E o que isso significa? Bom, a razão pela qual Jesus fez sua declaração em Marcos capítulo 3, 28 ao 30, é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha o Espírito Santo. Então eles cometeram um pecado contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável. Por que o receio de que tenha, olha só isso aqui que interessante, por que o receio de que tenha cometido o pecado, por que existe, né? Por que o receio que você tenha cometido um pecado imperdoável? Revela que você não cometeu. Olha aí que boa notícia. Mas por quê? E por que esse receio é evidência de que você não chegou a esse ponto? Você tem receio de ter cometido pecado contra o Espírito Santo? Já passou isso pela sua mente? E por que ter esse receio é evidência de que você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Eu respondi assim, amados, porque se tivermos cometido, né, o pecado contra o Espírito Santo, nós não teríamos mais temor. Não é medo, né? Não é medo, é temor, né? Estamos com receio, estamos aí com temor. Será que nós cometemos um pecado contra o Espírito Santo? Será que naquela situação, meu Deus, será que em algum ponto da minha vida eu tenha cometido o pecado com o Espírito Santo? Se você não perdeu o temor, amado, descanse o seu coração, fique tranquilo. Todos os pecados são perdoáveis, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. E se você ainda não perdeu o temor, se você ainda tem a direção do Espírito Santo, é porque Deus não retirou o Espírito dele de você. É porque você ainda é guiado pelo Espírito Santo. Ter temor é muito importante. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amanhã nós vamos então falar sobre Reino Dividido, parte 2, né? Reino Dividido, né? Jesus diz que como que um reino pode se manter de pé se ele se opor contra si mesmo, né? Como que uma casa dividida pode continuar forte se ela se opor contra si mesma? Não tem como, né? Não tem como. Amanhã veremos mais a esse respeito. Amém, amados? Vamos orar? Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor, e nos colocamos diante de ti, para que a tua vontade seja feita em nós e através de nós. Que aonde tiver uma pessoa, Senhor, seja hoje, dia 17 de julho, ou seja, em qualquer dia do ano, em qualquer estação do ano, ouvindo essa mensagem,
que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. E que se ela não tem ainda se rendido a Ti, que ela possa confessar a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.